Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao assunto tensões e conflitos na América Latina no século XX. Iremos falar, sobre as revoluções inicialmente. Lembrando que na última aula nós falamos sobre a Revolução Mexicana, que marcou a queda do governo de Porfírio Dias, um ditador. Falamos no começo da Revolução, o plano de Ayala e também sobre o fim da Revolução, e vimos que a Revolução Mexicana ela atingiu todas as classes sociais. E mesmo o zapatismo tendo sido derrotado, até hoje grupos revolucionários mexicanos se auto-intitulam zapatistas, como o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que se apropria de símbolos da Revolução Mexicana na luta por melhores condições sociais na atualidade. Hoje veremos um pouco mais sobre revoluções e estudaremos a Revolução Cubana, tá? Então, gente, desde o fim do século XIX até 1958, durante o governo de Fulgêncio Batista, Cuba foi extremamente dependente dos Estados Unidos da América e, como os outros países da América Central, sempre recebeu apoio estadunidense, como empréstimos e condições comerciais exclusivas. E com sua economia baseada na produção de cana-de-açúcar, Cuba dependia dos capitais estadunidenses para conseguir exportar sua produção. E entre 56 e 58 do século passado, um movimento guerrilheiro liderado, entre outros, por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, derrubou o governo de Fulgêncio Batista e tomou o poder em Cuba. Tá? E inicialmente não havia um projeto de governo comunista, por parte dos guerrilheiros, porém a aproximação entre Cuba e o governo soviético durante a Guerra Fria resultou na adoção de um regime comunista por parte do governo cubano. E o novo governo, ele confiscou, melhor dizer, tomou e estatizou propriedades estadunidenses e realizou a reforma agrária. E em 59, liderado pelos revolucionários, Cuba se tornou, ou melhor, proclamou um país socialista. Por outro lado, gente, o governo estadunidense passou a combater o governo cubano e a impor duros ataques aos países e à sua economia. E no ano de 61, os norte-americanos cortaram relações diplomáticas com Cuba e forças antirrevolucionárias treinadas pela Agência Central de Inteligência, a CIA, tentaram ocupar Cuba no episódio conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. E rapidamente, o governo cubano ele expulsou os invasores e venceu a batalha. E, em resposta, anunciou sua adesão definitiva ao bloco socialista liderado pela URSS, pela atual Rússia. E em 62, Cuba se envolveu em um episódio, que poderia desencadear uma guerra com proporções inimagináveis, como nós vimos anteriormente. Esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis, tá? E a espionagem estadunidense, ela descobriu que os soviéticos estavam instalando armamentos nucleares em território cubano. E o governo de Kennedy cercou Cuba e ameaçou invadir novamente seu território. E como havia ameaça de uma nova guerra mundial, Estados Unidos e União Soviética cederam e recuaram do ataque. E a União Soviética, por fim, retirou os mísseis e Cuba não foi invadida. Aqui tem uma ilustração, um registro de Alberto Carda, em Havana, capital de Cuba, dos líderes da Revolução Cubana, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Tá? Então, falaremos um pouco mais aqui, um pouquinho sobre a crise dos mísseis, tá? Onde esse episódio. E ainda em 62, Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos, mais conhecida como OEA, por influência dos Estados Unidos. E esse fato ampliou o isolamento da ilha em relação aos países do bloco capitalista. Os Estados Unidos impuseram uma política internacional de embargo econômico,
praticamente isolou Cuba dos demais países, né? Proibiu de manter relações comerciais com essa ilha. Assim, nenhum país aliado aos Estados Unidos poderia manter relações econômicas com Cuba. E o movimento cubano conseguiu resolver uma série de problemas que ocorriam no país, como eliminou o analfabetismo, reduziu a mortalidade infantil e o desemprego, ampliou o acesso à moradia e à saúde pública para toda a população. Principalmente, a Revolução serviu de exemplo para outros países que também passaram a contestar as ações estadunidenses na América Latina. Então, observe, né, que o país cubano aí, né, socialista, conseguiu resolver todos os problemas sociais. Fidel Castro permaneceu no poder até 2008, quando se afastou do governo por problemas de saúde e entregou o comando político do país a seu irmão Raul Castro. E o bloqueio estabelecido pelos estadunidenses, as pressões internacionais e os anos de repressão continuam servindo de estímulo aos movimentos de oposição ao governo. Aqui falando um pouquinho sobre um dos principais líderes da Revolução Cubana, que foi Ernesto Che Guevara de la Sierra. Então, dando continuidade, falaremos um pouco agora sobre a influência, a influência estadunidense na América Latina. Então, no início do século XX, nós vimos no ano passado que os Estados Unidos, né, adotaram uma política de intervenção em toda a América Latina, o Big Stick, ou o Grande Porrete, né, como ficou conhecido, que ameaçava, né, intervir em diversos países latino-americanos, sobretudo na América Central. Então, a intervenção estatal estadunidense estimulou a resistência à sua influência na América Latina. E após a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos, né, procuraram buscar uma reaproximação com esses países, adotando a política de boa vizinhança. Porém, gente, toda vez que a sua hegemonia era ameaçada, ou os seus objetivos contestados, mais uma vez eles voltavam, né, a agir com o uso da força. Tá? Então, em 1960, já com o presidente John Kennedy na presidência e após a ameaça cubana do comunismo, os Estados Unidos lançaram uma nova política de reaproximação com os países da América Latina. E esse programa ficou conhecido como Aliança para o Progresso e consistia em financiar o desenvolvimento cultural, econômico e político da América Latina. Tá? Então, disse, né, John Kennedy, todos os povos do hemisfério, a juntar-se em uma nova aliança para o progresso, um vasto esforço cooperativo, sem paralelo em sua magnitude e nobreza dos propósitos, para satisfazer as necessidades básicas dos povos americanos por casa, trabalho e terra, saúde e escola. E para isso, o governo de John Kennedy, né, criou o United States Agency for International, e mais de 80 bilhões de dólares foram disponibilizados para financiar esse projeto norte-americano. E para barrar a ameaça comunista, o governo estadunidense não só financiou o desenvolvimento dos países latino-americanos, como também passou a auxiliar as nações a treinarem seus exércitos, né, principalmente contra as forças de esquerda. Para isso, criou os corpos de paz, né, para atuar nas áreas técnica e educacional desses países. Entretanto, gente, nem sempre as potências estadunidenses, ou melhor, as políticas estadunidenses, foram recebidas com otimismo, né, principalmente ao final da década de 70 e em toda a década de 80. Então, vários movimentos surgiram tentando pôr fim ao domínio dos Estados Unidos e principalmente as ditaduras que se instalaram após a década de 1950, em grande parte na América Latina. Né? Movimentos de esquerda que combatiam a corrupção, o autoritarismo e o alinhamento aos Estados Unidos. Agora veremos um pouco sobre as ditaduras, as principais ditaduras que aconteceram na América Latina a partir dos anos 50. Tá? E a primeira delas, né, que iremos ver será a ditadura que aconteceu na Argentina de
Perón, tá? Então, gente, em 30, um golpe militar instalou uma ditadura na Argentina, né? E após essa ocorrência, vários governos subsequentes de origem conservadora continuaram governando o país. Até que em 43, um novo golpe, né, ocorreu e o coronel Juan Domingo Perón assumiu a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, né, ficando responsável, portanto, pela Confederação Geral do Trabalho, a CGT, fundada em 1930. Então, por sua forte tendência populista, Perón tinha boa fama e entre a população argentina e em 1946 foi eleito presidente da Argentina. Nesse caso, né, entende-se como populista a característica de governo peronista de empreender uma política que favorecia classes sociais menos favorecidas. Nós já vimos um pouco mais sobre isso no capítulo anterior. A administração de Perón começou com a Guerra Fria, né, o que exigiu de seu governo certo autoritarismo, pois caçou opositores, perseguiu jornais e defendeu principalmente, diante dos militares, um governo forte e centralizado. Porém, procurar mobilizar as massas populares por meio de propaganda intensa. Na época foi instituído um intenso culto ao presidente e à sua esposa, Eva Perón, né? Evita, né, como era conhecida. Cartazes com sua foto eram distribuídos por todo o país com os dizeres alma e defensor do povo argentino. É, Evita, né, como a cena é chamada, chegava a trabalhar mais de 16 horas por dia na fundação, melhor dizer, Eva Perón, na qual recebia doações e as distribuía aos mais necessitados, né, por ela chamados de los descamisados. E por se preocupar, né, com os mais necessitados, chegou a ser chamada de Santa Peronista pelos argentinos. E o governo da Argentina contava com grandes reservas de dinheiro obtidas pelo comércio exterior durante a Segunda Guerra Mundial. E com isso, gente, o governo peronista nacionalizou empresas ferroviárias e investiu pesado na indústria de base, né? Entre elas a siderurgia e a de energia elétrica. E na década de 50, a situação da Argentina começou a mudar, né? Com a inflação em alta e com tensões salariais, o que resultou no fortalecimento da oposição. E em 55, um golpe militar se levantou contra Perón, né, que exilou na Espanha, tá? Então, esse governo, né, populista, ele foi totalmente perseguido, né, pela classe dominante da Argentina, que estava, né, sob a influência dos Estados Unidos. E a repressão aos peronistas e aos grupos políticos socialistas resultou no surgimento de organizações guerrilheiras e ampliou a instabilidade política no país. Perón voltaria a governar a Argentina mais tarde, nas eleições de 1973, porém acabou falecendo em 74 e foi substituído por sua segunda esposa Maria Estela, né, a Isabelita, deposta 2 anos mais tarde por um novo golpe militar. Então, a ditadura militar na Argentina, durante os anos de 76 e 83, foi uma das mais repressivas e violentas da história latino-americana, com milhares de torturas, ou melhor, com milhares de torturados e mais de 15 mil mortos, né, especialmente estudantes e políticos socialistas. E vocês vão ver que essa fase aí, né, de ditaduras aconteceu em vários países da América Latina, né, marcado por uma forte repressão. Então, veremos agora um pouquinho sobre o fim da ditadura na Argentina, certo? Em 1982, a Argentina ela passava por uma crise profunda, tanto na política quanto na economia, e governada pelo general Leopoldo Galtieri, na Inglaterra. Os argentinos queriam recuperar o arquipélago das Malvinas, né, no extremo sul do país, sob domínio britânico desde o século XIX. E por meio de uma política populista,
e de um grande plano de marketing, né, o governo de Galtieri conseguiu unir a população argentina em prol da disputa, o que promoveu certa trégua da população em relação a seu governo. Porém, gente, a Inglaterra ela venceu a disputa e os militares argentinos voltaram a ser questionados sobre a sua capacidade de governar o país. Além da derrota, a crise econômica argentina naquele ano foi uma das piores de toda a história, o que acentuou as críticas naquele governo. Em outubro de 1983, o civil Raul Alfonsín foi eleito presidente. E no ano seguinte, ele determinou a prisão dos comandantes da junta militar. Alguns deles foram condenados a várias penas, inclusive a prisão perpétua. E em 1989, o líder peronista, né, Carlos Saúl Menem, foi eleito presidente e deu início a uma política que desencadeou uma grave crise econômica no país. Tá? Então, veremos também um pouco sobre a ditadura chilena, né, sobre o governo de Pinochet e também sobre a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil. Tá certo, pessoal? Então, gente, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade e trabalha um pouco mais sobre as ditaduras na América Latina durante o século XX. Tá? Bons estudos e até a próxima. Tchau.